Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sem Devoluções, né? Se não me engano, é o terceiro episódio, né? A gente vai falar do filme Ópera de 1987, de Dario Argento. Bom, sem muita enrolação, já vamos começar a falar, assim, de que vocês acharam do filme, né? Acho que o Luca já tinha assistido faz tempo, acho que ele deu uma reassistida. Eu também, já faz uns 3, 4 anos que eu assisti pela primeira vez, mas eu reassisti recentemente. E falem vocês primeiro o que vocês acharam do filme, assim, em geral, quais as sensações que vocês tiveram ao ver ele. Mano, eu vou começar. Pra ser honesto, assim, o filme não me pegou tanto, assim. Eu achei legal, eu gostei, mas ele não foi aquele filme que eu fiquei, assim, vidradaço, sabe? Tipo, teve umas horas que eu acho que... Teve umas horas que você sente um pouco daquela angústia do tipo, puta, mano, vai acontecer, né? Você, tipo, ele deixa bem claro quando parece que vai acontecer alguma coisa, né? Porque acho que a todo momento, na verdade, tá acontecendo. Mas, assim, ele não me trouxe tanto, assim, aquela angústia, porque acho que tava muito previsível, de certa forma, assim, que alguma coisa ali ia acontecer, sabe? Mas num contexto geral eu achei legal, assim, acho que ele traz um pouco de mistério ali, de tipo, ele não deixa tão claro quem que é, né? A, a- o psicopata, né? O assassino. Mas eu acho que tem esses motivos, assim, dele deixar muito claro ali, puta, agora vai acontecer alguma coisa. Tudo bem que tem. Ele leva. Não acontece direto, né? Ele leva ali uma coisinha ou outra, um sustinho, pá, um mistériozinho ali. Mas toda hora rola um assassinato ali. E acho que também tem um pouco da questão ali de ser um pouco antigo, mas eu achei bem exagerado, assim, sabe? Eu não sei se foi na atuação ou se tem relação aos efeitos especiais, assim, não sei. Mas eu achei um pouco forçado algumas cenas. Então, uma parte que eu sempre esqueço de fazer nos nossos podcasts é contextualizar um pouco sobre o filme, né? Sobre a história dele. Acho que vocês podem me ajudar um pouco, assim, porque às vezes eu esqueço, assim, da história em geral, né? Então, a história é de uma menina que é convocada para participar de uma ópera como atriz principal, né? Como a cantora principal. Porque uma atriz passada foi atropelada. Daí ela é chamada de última hora. Daí ela canta nessa ópera, assim, é um sucesso, assim, todo mundo parabeniza ela pela performance, né? Só que a partir daí, nessa ópera, as pessoas, uma a uma, as pessoas que participaram dessa ópera, né? Tanto dos bastidores, a maioria da parte dos bastidores, começa a ser mortas por um assassino e um psicopata anônimo. Então o filme gira em torno dessa busca, assim, por quem é esse assassino e o que principalmente vai acontecer com essa menina aí que participa da ópera, certo? E você, Lu? Já é uma ópera que, tipo, no, É uma adaptação no, de Hamlet, né? Uma no adaptação de quesito da Hamlet. história, ela já é meio amaldiçoada, né? A galera Sim. já meio que já tem esse pressentimento dela, porque nas outras passadas também já tinha algo acontecendo, né? Mas eu acho que isso, tipo, de verdade, no teatro, assim, no ambiente de teatro, falam que Hamlet é uma obra meio amaldiçoada, assim, de ser feita, assim. Tipo, se acontece alguma coisa quando você adapta Hamlet, assim, né? Pro teatro ou pra séries em geral. O que eu acho legal é que o diretor da ópera, ele é e dentro do filme, ele é um diretor de filme, né? Uhum. Originalmente. Isso é meio que uma metalinguagem, porque antes dele escrever esse roteiro, ele foi convidado para produzir uma ópera e ele queria colocar várias influências de filme de terror, né? Tanto que, tipo, nas cenas de tempestade da ópera, ele queria ter um negócio no assento que, tipo, desse um choque na pessoa. Só que aí o pessoal lá do teatro não gostou muito da ideia dele, e aí ele O diretor mesmo escreve o do filme, projeto. né? O Mas Dario isso não é Dario Argento. Argento, isso, Ah, tá. diretor do filme. Ah, Então, E aí ele escreveu esse roteiro depois.
um dos gêneros ou subgêneros que o filme... e esse diretor também se popularizou por fazer os filmes dele, foi dentro do giallo, né? É um gênero italiano que eu acho que o Luca pode explicar um pouco melhor o que é também. Bom, ele é um gênero que ele surge, na verdade, na publicação impressa, né? Tanto que o nome Giallo, ele vem do italiano, é amarelo. E os livros, eles vinham com páginas amarelas que nem tinha na lista telefônica antigamente, ou até mesmo na revista Veja. E eram livros de, tipo, terror bem nesse sentido de, tipo, muito assassinato, muito essas coisas, não tanto, tipo, supernatural, né? Então, eu acho que a parte que mais surpreende do filme, né, um pouco também do que o Romano falou sobre essas atuações espalhafatosas, né, um pouco forçadas, é sobre os planos em POV, né, em, digamos, primeira pessoa. E desde o começo, se eu não me engano, o primeiro plano desse no filme é quando... Eu acho que é o segundo, porque o primeiro é o assassino lá, acho que vendo ela de fundo, ou alguma coisa assim. Na verdade, talvez seja o terceiro, porque o primeiro é da atriz antiga, né, que no caso foi atropelada, né, fora das câmeras. Ela vê lá os corvos, assim, né, e ela... Acho que é o primeiro plano disso, né? E ela, tipo, vai se afastando dos corvos e vai reclamando, assim, com o diretor, tipo, o que você tá fazendo aí? Você tá louco, assim, de ter esses corvos, assim, no meio da ópera, né? No meio da peça. Só que tem um que acaba tendo bastante impacto no começo, que é a própria agente dela, né? Agente da nova garota, que vai participar da ópera como protagonista, que ela vai ao encontro dela, né? Na cama dela pra avisar, né? Que tem essa vaga nova e é filmado como se fosse um assassino, como se fosse alguém que tá realmente em busca de matar ela, indo atrás dela. Só que você vê que é só a gente. Então você vê que durante o filme todo vão ter esses truques, assim, de você achar ou não que são essas... De quem que é esse POV, né? Tem umas jogadas de câmeras legais, assim, no filme em si. Tem o plano também que é meio POV do corvo ali. Uhum. É bem maneiro esse aí. Eu estava pesquisando aqui, se não me engano, só esse ponto de vista aí do corvo custou 1/7 do orçamento do filme. Nossa. Caramba! Mas ficou bem legal, assim, achei bem diferente, ainda mais pra época ali que, né, deve ter sido bem da hora filmar isso aí. Não, né? Como que eles filmaram, Lucas? Você sabe? Não achei essa informação. Eu fiquei pensando, tipo, drone não foi, né? Não, Não, deve ter drone não sido foi, algum helicóptero tipo de não foi. grua. Alguma grua, assim, especial, que percorreu, assim, Mas a ele ópera. fica bastante tempo, né? A primeira vez que passa pra ele fica meio girando assim, como se fosse algo do teto, né? Algo do teto preso, talvez. Pode Eu ser acho que, também. tipo aquele que tem jogo de futebol, que é tipo umas cordinhas que segura a câmera, sabe? Mas mesmo assim, pra 87, era uma tecnologia bem ousada, assim, de se utilizar, Uma né, na sacada época. legal. Eu acho que é o que é mais interessante do filme também, é como tem essa coordenação dos corvos, né? E também é uma heresia minha que eu nunca assisti os corvos do Hitchcock, né? Eu não sei paralelas a gente pode fazer com aquele filme com esse. Então eu preciso ver também. Mas os corvos aqui, tipo, são realmente personagens, assim, né? Você vê os planos detalhando eles, detalhando qual as reações deles, né? Eles realmente atuam, assim, realmente são treinados. E você fica meio, tipo, embasbacado, assim, como que os caras treinaram tudo, assim, pra tudo fazer sentido. Se já é difícil no cinema controlar cavalo ou controlar cachorro, né? Pra você fazer o que... Pra eles fazerem atuar, né? Imagina corvo, né? Que é um bicho muito mais louco, assim, muito mais porra louca, né? É Ser legal porque, domesticado. tipo, o corvo ele é um dos bichos mais inteligentes que tem, né? Mas é bem isso que você falou, ele é bem espírito livre mesmo. E a gente tem um certo preconceito ali com o corvo, de certa forma, né? A gente, não sei se a gente... Pra gente, assim, é um bicho estranho, né? Não... É tipo uma pomba do mal, assim, né? Tipo um tipo negocinho. ali que eu quero chegar. E meio que um dos motivos, um dos símbolos maiores do filme são esses corvos, né? Que percorrem todo o filme. Tem o próprio treinador dos corvos que aparece.
Eu acho que são as cenas um pouco mais emblemáticas, assim, que a gente vê, tanto da emboscada, né, do que eles fazem, no final das contas, pra achar quem que é o assassino, que eles usam que é a única testemunha dos assassinatos são esses corvos, né, que participaram. E eles só reparam isso no final. Acho que é o diretor, né, da peça que repara nisso. Eles usam justamente os corvos pra atacarem a pessoa que tá na ópera, num dia lá que eles apresentam. Então acho que é uma solução inteligente, assim, que eles tiveram. Um pouco tarde demais, talvez, mas pelo menos eles tiveram, né, uma hora do filme. Eu gosto também da forma com que ela é abordada ali na hora que o assassino, tipo, eu acho que gera uma certa agonia quando você olha a atriz principal ali, quando tá rolando os assassinatos ali, o jeito que ele põe ela ali, né, e tapa, coloca um negócio no olho ali, junto com a cor e alguns quadros ali, achei bem legal em relação a personagem dela nesses momentos, assim. Achei essa Ela parte gostei bastante. realmente forçada a ver todos os assassinatos, assim, são pessoas que relativamente ela tem algum afeto, né, alguma relação, e ela ser obrigada a ver todos os assassinatos, assim como a gente é meio que obrigado a ver os assassinatos. Primeiro, eu acho que é de alguém lá que coordena acho que é a peça, alguma coisa assim, é um cara bem novinho que coordenador e namorado dela. chama ela pra sair. Daí eles vão pra cama lá, ela fala que não tá rolando muito. Daí eles conversam assim, e acho que ele vai pegar um chá, alguma coisa assim, né? Daí o cara, esse assassino surge, prende ela, coloca essas bandagens assim no olho dela e com umas perfurações assim. Então, tipo, se ela fechar o olho, vai começar a sangrar e começa a sangrar um pouco. É uma cena bem, bem gráfica. Eu me pergunto, tipo, mano, é tão bem feito que você realmente fica meio que com dó da própria atriz na hora. Você fala, mano, será que ela não pode fechar o olho mesmo? Como é que eles fizeram essa cena? Será que é de verdade? Será que eles fizeram isso mesmo? Não é meio bizarro, assim, né? Você fica meio preocupado. Mas daí ela vê o cara sendo. Acho que a primeira morte é ele sendo perfurado, assim, pela faca e atravessa a cara dele. Isso eu também me perguntei como é que eles fizeram. Não, pois é, mano. É muito real pra 87. Você fica meio agoniado, assim. E eles metem forte, né? Eles devem ter feito toda uma maquiagem dentro do rosto, da boca aqui. Aí quando o cara enfia aqui assim, aí corta pra dentro da boca dele com. Mas na agonia. Eu acho que toco de faca. É o pior. Quê? Mas como é que você fica com um toco de faca dentro da boca ali uns 20 minutos sem engasgar? Não. Com certeza. Não, tem que ser muito bem preparado, assim, né? Isso que eu acho mais da hora, tipo, às vezes ver. Isso acontece principalmente em filmes de terror, onde tem muita coisa relacionada a fluido, né? Que vem em você, tipo, tanto sangue, ou às vezes água, né? Que vem em você, ou qualquer coisa desse tipo, que você tem que parar a cena e falar, ó, a gente tem tudo aqui e a partir disso vai derramar sangue. A parte que derrama sangue nas coisas, nos objetos, assim, no ambiente, no cenário, ou na pessoa, né? Essa parte tem que ser gravada uma vez. A gente não pode errar gravado. Isso deve ser, tipo, muito, muito legal, assim, de ser planejado, preparado, assim. Porque depois não tem volta, né? Tipo, às vezes custa mais você regravar essa cena do que fazer o resto, né? Do que fazer tudo de novo, né? E eu acho muito interessante essa cena. E tem a da... não é tesoureira, né? Tesoureira é outra coisa. Da costureira, né? Costureira, isso. Que é meio uma cena de arte, da figurinista. Uma figurinista, É uma cena meio cômica também, né? Eu acho que ele faz de propósito ser meio cômica, assim, porque ela tipo, ela quer pegar tem um figurino, braceletezinho ali, né? E ela quer, tipo, pegar um negócio, assim, e ela se gaba disso, do assassino, né, que foi atrás dela e não mostra a cara do assassino. Só que daí acho que ela escorrega, acontece alguma coisa, daí ela cai, daí o assassino mata ela, só que alguma coisa acontece que esse braceletezinho, que tem uma data lá, cai na boca dela. Daí ele fala, tipo, porra, ele abre meio que essa partezinha assim dela
Mano, é muito engraçado, tipo, eu gostaria que tivesse talvez mais momentos assim, nessas mortes, tanto um pouco mais cômicas como mais gráficas, né? Eu acho que o Dario, eu gosto do filme, mas eu acho que ele podia brincar um pouco mais com isso, das coisas cômicas, e eu acho interessante dele usar, tipo, essas profissões, assim, tanto do backstage, né, dos bastidores, Sim. da ópera, justamente pra matar eles dos seus jeitos, né? Querendo ou não, ela costurava, né? Cortava e no fim das contas assim tem que cortar ela. É bem Faz irônico, bem tem uma né? ligação aí, né? O que tem mais? Deixa eu lembrar. Tem a morte justamente da agente dela. Acho que é uma cena, acho que é a melhor cena do filme pra mim. E é quando ela Aham. chega no apartamento, né? Que a agente dela vai ver ela, vai ver se ela tá tudo bem. Porque ela começa a ter, igual qualquer protagonista do Argente, começa a ter umas paranoias, assim, fala tipo, mano, eu quero. Tá acontecendo alguma coisa comigo, eu quero proteção, ou algo do tipo. Daí o policial fala que o amigo dele vai dar proteção. Daí ela deixa o cara entrar, assim. Só que daí é muito da hora essa parte. Tipo, quando a gente chega, ela fala: Ah, como que você sabe que eu precisava de ajuda? Ah, porque tinha um policial lá embaixo que disse que você tava passando por isso, assim. Ué, mas o cara tava aqui. As duas vão lentamente até o local lá e vê que o cara não tá mais lá. Daí você fica tipo, uou. Essa parte deixa mais tensa ali, que demora as coisas pra acontecer, né? E vai só acontecendo uma coisinha de cada vez, assim. Não. Por E é falar muito. nessa parte, tem uma jogada ali de visual que é bem maneira, que é quando o cara dá um tiro pelo visor ali, pelo olho de Olha, peixe ali. Tem alguma coisa ali, eu nem parei, não dei pause pra olhar, mas é que me veio na cabeça agora que ele faz a bala assim, né, ainda assim Não, é bem maneiro, muito louca, assim, tipo. bem maneiro. parece algo que eu iria ver num filme do John Woo, tá ligado? Não, mano, é muito bom. Eu gosto bastante dessa cena, assim, deles perseguindo um ao outro, né? E a cena, tipo, igual que a gente viu lá, o corpo que cai, que a gente vê, tipo, uns LEDs. Não é LEDs, né? Cores, né? Aqueles neons, assim, verde, vermelho, por aí, meio roxo também, pelo lado de fora. Daí, eles são usados justamente nessa hora que, quando ela tem mais tensão, fica nesse roxo, rosa, vermelho, verde. Tipo, parece que você não precisa também falar nada, assim. Você já conhece pelas cores que elas estão simbolizando meio que um pavor, assim. Meio que uma aflição que as personagens estão sentindo, né? A gente e a menina. Eu acho muito da hora quando isso acontece. Verdade, agora eu fiquei curioso agora como que eles fizeram esse negócio da bala aí, porque parando pra pensar, parece uma coisa bem recente, assim, tipo de filmes de ação atual, sabe? Quando aparece aquele, sei lá, o sniper tá mirando, aí bum bum, batimento cardíaco, aí ele vai apertar o gatilho, aí ele aperta o gatilho e mostra a bala assim, Sim. saindo pelo cano, assim, pum, tá ligado? Só que é de 87, né? Não, é muito bom, Como que mano. eram os efeitos especiais nessa época aí? Tipo, o Cara, nessa computador, essa época, coisa. na Itália, você não usava computador pra isso, não. Era tudo feito em real. Caraca, será que os caras. Como será que os caras fez? É legal essa parte aí. Às vezes pode ter feito, tipo, igual às vezes um truque do Bram Stoker, né, do Drácula, de fazer os objetos maiores, assim, que eles são, né, de filmar uma perspectiva normal, né. Só que daí Aham, você faz, tipo, todo esse compartimento, assim, que parece da arma, né, e a bala um pouco maiores. Pode ser isso. pode Depois eu tenho ser. make-off, eu não sei se tem make-off desse filme, deve ter, que deve ser legal de ver, assim, do Dario Argento. Que mais? Tem o final do filme, assim. O final do filme, tipo. Eu acho meio. Assim. Será Que que de- deveria ter acabado ali com ele queimado? que Ou. tipo, o cara fica queimado lá, ele estaca fogo porque fica aflito, que é o policial, que é o assassino, né? Spoiler. Daí depois mostra tanto a menininha como o diretor lá vivendo nos campos, lá todos felizes, alegres. Daí ela vai sair pra passear lá no gramado, né? Só que daí ele percebe que o assassino, o cara lá, voltou
Ele tinha forjado a morte dele. Daí ele vai atrás da menina lá, o diretor vai atrás dele, ele mata o diretor, mas ao poupar a menina fala que é igual a mãe, e tem alguma ligação com a mãe e com... Isso é maneiro, é legal quando você descobre, né, que, tipo, na real, assim, eu acho, né, que tudo foi premeditado, talvez, ali, pelo assassino, tanto em relação ao atropelamento, porque talvez ele queria que aquela mulher entrasse pra ópera, né, porque ele já tinha ligação com a mãe dela ali. É legal quando você vê isso, você descobre ali que aquela cena azul lá, daquela mulher presa, é a mãe dela, né? Essa parte aí é maneiro. O cara E meio você vê que a mãe dela tá gostando ali. Achei meio bizarro um pouco quando mostra essa cena a segunda vez, né? Porque ela se repete. E na segunda vez você percebe que é uma visão do passado, né? Que é um sonho ali que talvez é algo que aconteceu. E a mãe dela ali às vezes dá um sorrisinho. Parece realmente que tá gostando daquela tortura ali. Desse esconderijo, né, que você acha que às vezes passa um presente nesses flashes, assim, que aparece durante o filme, mas você vê que na verdade é o passado, né, que essa que é a protagonista que, tipo, tava vendo meio que o que a mãe tava fazendo, assim, tipo, meio que aconteceu estranho, com a mãe, né? Ali, né? Ela até fala em um momento que ela não sabe se aquilo é sonho ou se é uma memória dela. Daí isso volta no final, lá ela fala pro policial que as duas são as mesmas, que ela tá recapitulando que a mãe começou, só que daí ela engana, né, os policiais que estão perto da região conseguem pegar o cara, e ela sai de cena, e acontece isso. Tipo, é um epílogo legal, tipo, a cena é da hora, é legal, mas tipo, se você ver pelo filme, assim, o contexto de tudo que aconteceu, talvez o cara ter sido queimado, talvez seria um final um pouco mais de boa, né, mais legal, mas tudo bem. Ou talvez ela ia embora com ele de alguma forma ali. Faz dela. É que aí não sei, teria que mudar algumas coisinhas ali, talvez no meio do filme ali, mas. Mas porque no final das contas meio que deu a entender que ele tava fazendo isso pra meio que. Não abusar, mas transar com ela, né? Tipo assim, que a mãe dela gostava, umas coisas assim, sei lá. E meio talvez trazer esse papel da mãe pra ela mesmo ali no final, às vezes. Deixar ela como maluca também. Mas é legal. Acho que a trilha do filme também é da hora, né? Tipo, as partes que acontece o ataque dos corvos e dos assassinatos, tem esse rock and roll pesadão, assim, que deixa mais enérgico, assim, da cena. Eu acho que é uma abordagem muito legal. Não sei se foi esse... Provavelmente não, mas acho que foi um dos filmes a popularizar esse uso do rock and roll no terror mesmo, no slasher, no giallo, né? Que é uma abordagem bem interessante. O que mais? Então, um filme que eu lembrei muito ao ver esse filme foi o Maligno. Não sei se vocês viram recentemente, que é do James Wan. Tem uma pegada... É porque o Maligno ele é muito inspirado, né, nos diálogos, assim, né, nesse tipo de cinema, só que é atual, né? Não sei se é 2022, 2023. E é bem interessante, assim, me lembrou bastante algumas partes... o Maligno. Então, recomendação tanto pra vocês aí e pra quem estiver ouvindo o podcast. Maligno do James Wan. Se eu não me engano, tá na Max, né? Mas daí vocês encontram em outros lugares, né? Certo, pessoal? Querem acrescentar mais alguma coisa? Tem umas horas que você falou da trilha sonora que toca bastante ópera, às vezes de fundo, assim. Me desviou um pouco a atenção, não sou muito... Não que eu não sou apreciador, mas eu não sou de escutar muito ópera. Então, às vezes, quando você escuta, você fica meio ali, assim, e tal. E tem uma parte de uma trilha sonora que, mano, eu não sei, mas eu já escutei algo muito parecido. Não sei se é um sample, se eu escutei num jogo. Não sei onde eu escutei. Se alguém souber aí, avisa. Mas quando é ali nos 20 e poucos minutos lá, até tava falando com o Luca antes, que é uma trilha, tipo, que ela dá uma destoada um pouco do filme até, que ela nem toca de novo, mas ela parece ser meio japonesa, meio... Não sei, ali, é na cena mais azulada, e me relembrou...
Sabe quando você tá escutando? Eu falei assim, caramba, já escutei essa. Já escutei isso aí em algum lugar, mano. Já tinha escutado aqui em algum lugar. Bom, vou dar uma olhada depois, assim. Mas é meio rock, assim, como que é? Não, é. Puta, é um bagulho meio. Tipo. Puta, mano, lembra um pouco esse som mais japonês ali, tipo. É que eu não sei os instrumentos nem nada assim. Mas é uma coisa meio lo-fi, meio. Um lo-fi asiático, tá ligado? Uhum. Essa pegada, mano. Não Uhum. sei. Não, vou dar uma olhada depois. Bom, gente, eu acho que é isso, assim. Eu gosto do filme, né? Eu tenho algumas ressalvas com ele, assim. Eu acho que a situação meio. Não só teatral, assim, né? Mas que é muito hiperbólica, assim, os personagens gritarem bastante, os personagens falarem com muita emoção das coisas, eu acho que é normal do gênero, né? Mas esse filme tem alguns flertes, tipo, com coisas meio americanas, assim, também, né? Até um pouco puxada pros slashers, então não sei se combina tanto, assim. Mas em geral, assim, eu gosto dele, assim. Eu acho, principalmente, as partes de ação, assim, muito bem feitas, assim, muito bem executadas. A parte do fogo também, do final, muito bem executada, assim. A Fosse, fotografia do filme como um todo é muito boa, né? com certeza, a fotografia, da parte como que ele filma a ópera em geral, né? Filma o que eu ressalto bastante os corvos, né? Como os corvos fossem os personagens. Eu acho muito. A própria casa dela, o próprio apartamento dela, assim, que em si é um apartamento meio pequeno, só que ele faz isso como ser tipo um labirinto, assim, eu acho bem É. interessante nessa abordagem dele. Em geral, é isso que eu tenho pra falar do filme. Eu acho que essa questão da atuação, eu não sei se é o caso com esse filme especificamente, mas eu sei que tem alguns filmes do Dario Argento que eles não têm, de certa forma, um idioma original. Eles são dublados tanto em inglês quanto em italiano. Eles são gravados tipo em italiano e são dublados depois em inglês e italiano, algo assim, entendeu? Uhum. Então eu não sei se tem a ver com isso do fato de potencialmente ser É uma muito dublagem. dublado, né? Eu acho que os filmes. Não sei se É. atualmente, mas os filmes italianos dessa época tem muita tradição, né? De serem dublados, assim, né? Serem gravados mesmo italiano, né? Mas depois serem dublados pelos próprios italianos. Acho que tem essa também. Então, às vezes, pra gente estranha um pouco. Ah, faz sentido, faz um. Acho Porque que é pode ser. engraçado, esse é como se fosse italianos meio que dublando um inglês, assim, meio mais ou menos, né? Então a gente fica, tipo, meio. A verossimilhança, às vezes, tipo, você fica meio piegas, assim, mas vai, né? Você consegue entender as coisas, mas às vezes, tipo, dá umas Sim. enroladas. Mas é um filme legal, é um filme legal. Uhum. É um filme bom. O nada. É assim, vai agradar. Tem pessoas que vai agradar, tem pessoas que não vai agradar tanto, né? Vai falar, nossa, que Então, merda. Mas pra, tem dia... pessoas que vão gostar. pra Diallo, não acho uma porta de entrada, assim, pra tanto Diallo como Dario Argento muito boa. Esse filme eu acho que o Deep Red, né? Profundo Rosso, acho o filme melhor, assim, porque ele também é um Eu pouco falei mais. dessa matéria, né? É mais lento, assim, ele te acostuma de uma forma um pouco melhor. Acho que esse, depois vocês verem alguns filmes do Dario Argento e de, sei lá, Lúcio Fulci também que faz alguns filmes de diálogo, Mário Bava. Depois se acostumar a ver alguns filmes deles, eu convido também a assistir esse do Ópera. Que é um gênero muito legal, assim, de ser abordado, assim, tipo, é um terror mais que eu acho um pouco mais true, assim, mais raiz, assim, que nem se importa tanto, assim, com história, mas quer fazer essas cenas meio mirabolantes, assim, com cor, né, porque hoje em dia parece que o filme de terror, tipo, tudo é escuro, assim, você fica tentando enxergar o que acontece, sim, e às vezes é a própria abordagem, mas muitos deles fazem por preguiça mesmo, né, por serem genéricos, então eu acho essa parte da cor, essa parte do assassino, essa parte mais gráfica e do sangue ser mais gráfico e ser mostrado mesmo, e você tentar fazer na cena com que esses impactos dos assassinatos terem
serem feitos de maneira, entre muitas aspas, de maneira prática, assim, eu acho mais interessante do gênero. Então eu convido todo mundo também a assistir e a pesquisar sobre os diálogos, que eu acho que é uma abordagem bem interessante do cinema. O diálogo, ele não vai chegar a ser um gore, né? Tipo, no começo eu tava achando que ia ser, até pela primeira morte lá, mas é diferente, né? Não, Então, eu acho que tá mais próximo de um negócio meio pitoresco, assim, parece mais um negócio mais, não necessariamente artístico, né? Mais ligado pras gravuras, assim, pra parecer um quadro mesmo, as coisas, né? Pra você, pras texturas serem mais vívidas, assim, do que você assiste. Eu acho que o Gore tá realmente mais interessado no impacto das coisas, né? Filmes gore, ou filme, um pouco dos filmes slasher também. Eu acho que o Giallo sempre tá essa parte um pouco, tanto por causa dos pintores italianos famosos, assim, dessa tradição, né? Da arte renascentista também, dos pintores italianos. Só que eu acho que realmente tá nessa parte mais das texturas e das cores e da junção delas na tela. Eu acho que tá mais para esse lado. Certo, pessoal? Então é legal. isso. Obrigado pela participação do Vitor Romano Dá e uma do Lucas pesquisada, nem Paulo. sabe. Eu acho que o Lucas já tinha falado, mas eu vou dar uma pesquisada depois nesse tal de. É Diallo? Giallo é Giallo. Diallo. É muito Diallo. Giallo. Já é Pode muito crer. legal Dá pesquisar. uma pesquisada depois. Obrigado por ouvirem e assistirem o podcast. Mandem suas sugestões, mandem seus comentários, o que vocês também acharam do filme. E até a próxima. Tchau.